Quando nós estamos, portanto, nesses hábitos de saúde, uma experiência que pode sobrevir a nós em qualquer momento é essa indolência, essa languidez. E tem até um ditado que diz assim: eu estou tão passado. Aqui a gente tem que tomar um cuidado com o seguinte: quando a gente percebe que está muito baqueado, ponto de estar realmente muito sacrificado, presta atenção, porque às vezes pode ser um problema de saúde. Você pode estar com uma gripe, um resfriado ou eventualmente alguma outra coisa aí que merece atenção. Que hábito de saúde é um em que você vai se forçar a praticar meditação na vigência de uma doença? Vai primeiro tratar a doença, depois você volta. Não adianta querer botar a cereja num pudim que não está lá. Primeiro tem que ter o pudim, daí você põe a cereja. Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pela sua participação, acompanhando a gente mais esse vídeo nosso, na sequência mudando de atitude, trocando de atitude, né? Porque é o essencial, você que está chegando agora, está conhecendo o nosso vídeo, o importante é realmente nós podemos estar mudando de atitude, mudando de ideia, mudando de intenção à medida que a vida vai caminhando. Obviamente, ninguém está convidando ninguém a mudar de valores, mudar de caráter, nada nesse sentido, nada moral, nada que tenha repercussões para o outro, mas de nós para nós mesmos, como nós lidamos com a vida, com as mudanças, com o caráter efêmero, passageiro e inesperado que a vida pode ter para a gente em alguns momentos. Antes da gente entrar propriamente dito no nosso tema de hoje, que é a indolência, eu pediria a você uma de três coisas. Você pode compartilhar, curtir ou comentar. Um dos três Cs, tá? Você pode fazer isso, que isso ajuda muito o nosso algoritmo. A gente tem de cada 10. Isso não é uma estatística do nosso canal, isso é uma estatística que circula entre os youtubers. De cada 10 visualizações, 6 não dão nenhum sinal. E isto é péssimo para o canal, porque não é como televisão, não é como TV paga, TV por assinatura, TV aberta. Ali ninguém quer saber se você está assistindo ou não. No YouTube e nas redes sociais, sim, a relevância do canal é medida a partir da manifestação das pessoas que assistem. Então, isso é uma forma muito importante. Eu vou dizer mais, é essencial para o bom andamento do canal que você possa participar. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, dê sua manifestação. Um dos três Cs ou os três Cs. E também aparece no decorrer do vídeo, aparece a nossa chave Pix, aparece um QR Code também, onde você pode fazer contribuições para o nosso canal, que isto ajuda bastante também a gente a sustentar esse trabalho, que é um trabalho bastante penoso, bastante pesado e realmente alivia bastante. Nós estaremos em breve também vendendo, distribuindo um e-book que já está quase pronto. Aí são 5 estratégias para lidar com o estresse, né? E são dicas práticas, é um livro bastante interessante e deve estar disponível daqui a pouco. Quando tiver, a gente avisa, tá bom? Enfim, isto posto, podemos então nos dedicar um pouquinho ao nosso tema propriamente dito de hoje, que seria na mudança de atitude, quando a gente tem que lidar com a indolência, né? O que eu estou chamando de indolência? A indolência é exatamente aquela sensação de perda de interesse, de indiferença, de apatia, morosidade, lerdeza, que muitas vezes a gente pode ter quando a gente está cultivando um hábito de saúde, como nós dissemos no começo dos vídeos. Quem está chegando agora pode ir lá no nosso canal, pode clicar pode se inscrever e com isso ter acesso gratuito a todo o nosso conteúdo que se encontra no nosso canal. E lá você tem a introdução
a esta série, o que nós chamamos de hábito de saúde. É diferente de um hábito saudável, vale a pena conferir. Quando nós estamos, portanto, nesses hábitos de saúde, uma experiência que pode sobrevir a nós em qualquer momento é essa indolência, essa languidez, né? E tem até um ditado que diz assim: eu estou tão passado, eu estou tão mareado, né? Que eu estou mareado demais até para ficar irritado comigo mesmo. Aqui a gente tem que tomar um cuidado com o seguinte: quando a gente percebe que está muito baqueado, a ponto de parecer torporoso, a ponto de estar realmente muito sacrificado, presta atenção, porque às vezes pode ser um problema de saúde. Você pode estar com uma gripe, um resfriado ou eventualmente alguma outra coisa aí que merece atenção. Se você está virêmico, se você está com problemas de saúde, com diabetes, o seu diabetes não está ok, a sua pressão arterial não está boa, vai lá cuidar daquilo. Que hábito de saúde é em que você vai se forçar a praticar meditação na vigência de uma doença. Vai primeiro tratar a doença, depois você volta, entendeu? Não adianta querer botar a cereja num pudim que não está lá. Primeiro tem que ter o pudim, daí você põe a cereja. A meditação muitas vezes pode ser entendida como isso. É uma cereja, tem que ter o pudim, tem que ter o bolo ali. Vai cuidar. Talvez esse seja um sinal. Agora, quando isto não é tão sobrepujante, mas é suficiente, é um sentimento que se impõe, que vem atrapalhar e entra nas nossas decisões e perturba o nosso desempenho quando nós estamos envolvidos em algum comportamento de promoção de saúde, muitas vezes merece uma atenção especial. Tá? Então veja, aqui a gente inclui os comportamentos de saúde, a gente inclui o mindfulness. O treino de exercício físico, cultivar uma alimentação correta, não só do ponto de vista dietético, mas também do ponto de vista de como eu como, com perdão da piadinha, né? A maneira como eu como às vezes é tão importante quanto a qualidade dos nutrientes que eu estou ingerindo. Quem trabalha muito bem com isso conhece o programa Mindful Eating, comer com atenção plena. Uma das pessoas que eu conheço que trabalha muito bem com isso é a Vera Salvo, que ela inclusive nos deu uma entrevista de podcast na época que ela escreveu o livro dela. Mas tem dezenas de formas de cultivar hábitos de saúde. Quem quiser assistir a íntegra da nossa entrevista com a professora Vera, pode dar também para lá, se inscreve no canal, entra lá e você vai ter acesso não só àquele podcast, como várias outras coisas aí. Tá muito interessante, vale a pena para você que está procurando investir pessoalmente em melhora de qualidade de vida, em melhora em bem-estar psicológico e uma forma mais apaziguada e produtiva de se relacionar consigo mesmo. Ali é uma boa pedida. Nós temos aí um material bastante diverso e bastante puxa, a palavra agora está me escapando, procedente, desculpa, tá? Muito bem, voltando então aqui a nossa questão aí do torpor, da languidez, né? Esse é o dia perfeito para eu falar, né? O ponto importante aqui é não pensar nisso como um inimigo, como uma adversidade, como algo a ser combatido. E tem grupos, viu? Existem grupos que defendem essa ideia, que são assim, os empecilhos à sua prática, e que você tem uma predestinação a praticar. Então, qualquer coisa que entre no caminho desta predestinação é algo a ser combatido. Aí você está entrando perigosamente, está se aproximando, nada contra os grupos que fazem, eu acho perfeito. Só estou marcando a diferença que o nosso grupo, o Veredas Treinamento, tem em relação a essas coisas. Nós entendemos que a ideia
do mindfulness, né, é entrar em contato com a vida no presente momento. O resto, as nossas predestinações, a nossa cosmogonia, essas coisas todas, elas todas se ajeitam, elas se ajustam da maneira que precisa ser. E principalmente, quem de fato pratica mindfulness nunca fica parecido com outro praticante de mindfulness. Nunca parecido, quero dizer, idêntico, nos valores, nas premissas, nos interesses, nos objetivos. Você vai ter pessoas plurais, sempre. Porque o mindfulness vai nos convidar a entrar em contato com a nossa subjetividade, que, por sua vez, nos leva a uma criatividade singular. Não tem duas pessoas que vão ficar iguais depois que praticam, de maneira alguma, né? Enfim, voltando então ao nosso caso, nós entendemos aqui a languidez ou a indolência como uma postura subjetiva e não como um erro, né? E o que é que acontece aí? A lassitude, a moleza, ela pode ser abordada com flexibilidade. O que é a flexibilidade? Não considere um erro seu. Não considere que a sua prática está sendo espúria. Sua prática está sendo inválida porque você está zuretinha no dia. Você pode estar zuretinha por alguma razão. Normalmente é por alguma razão. É muito difícil. Mesma coisa, você aparece com febre. Imediatamente, o que a sua mãe falava quando você acordava assim e estava com febre? O que a véia falava? O que será que você tem? Não, é febre. Mas esta febre é sinal do quê? Muitas vezes a nossa indolência, o nosso cansaço, a nossa letargia é sinal de algo. Porque a letargia vem de uma região do nosso corpo que é muda, que é o organismo, né? O organismo, ele não fala verbalmente na forma como nós falamos, mas ele emite sinais. E estes sinais receberão ajuda na proporção em que nós ouvimos. Voltando um pouco à nossa digressão inicial. E a gente falou, não, você pode estar com alguma doença. Pois é, se você sente muito torpor, você fala, gente, será que eu estou bem? Pega o termômetro e vai medir. Você está febril. Você já sabe que tem alguma coisa aí que você precisa ter atenção. Você deve estar querendo incubar alguma coisa que eu tenho aqui, né? Por exemplo, né? Está realmente me perturbando hoje. Mas enderece, preste atenção, tome uma atitude. E não é uma atitude de eliminar esse torpor, mas entender o que é que está acontecendo. E a única forma pela qual eu posso fazer isso é pela via da flexibilidade. Eu preciso estar flexível e aceitar que hoje a coisa não está saindo do jeito que eu acho que tem que ser. Então essa lógica do eu quero fazer algo, mas o meu organismo, o meu corpo, o meu ser não está colaborando, pode pôr um pouco de lado. Isso serviu só para você detectar o problema. E muitas vezes você só vai perceber isso quando medita, se você meditar. Se você não meditar, você está deixando isso passar batido, né? Quando você perceber isso, essa moleza e tudo, aceite-a e pegue o seu sentido. O que pode ser que está destoante da sua intenção, daquilo que você acha que deveria ser a sua prática hoje. Você pode usar a sua preguiça para entender a si mesmo hic et nunc, aqui e agora, no presente momento. A indolência sempre tem um sentido. É o nosso organismo nos avisando que alguma coisa merece atenção, como a febre. Puxa vida, hoje eu estou meio
difícil de sintonizar. Isto quer dizer algo. Sabe quem ensina isso claramente pra gente? Um vídeo do canil da Polícia Militar. Eles gravaram um vídeo, era um VHS, hoje em dia eu já não sei como é que tá, mas tinha um vídeo em que eles mostravam essencialmente como é que eles treinam os cachorros. Então a primeira coisa, vê se o cachorro está bem, e eu já vou falar disso em seguida. Ele estando bem, você pega ele, coloca no carro, leva para um gramadão, para um campo de futebol. Lá, o que é que você vai fazer com o cachorro? Você vai soltar ele, vai pôr ele para correr. Deixa o bicho correr. Deixa correr. Cachorro sempre treina baforando. Porque primeiro você põe ele para correr. Você não vai querer discipliná-lo quando a vontade dele é correr feito um doido. Mas voltando, e como é que você sabe que o cachorro está bem? Você vai lá no canil, você estala o dedo, você chama, você faz um cafuné nele, vê se o cocô dele tá bom, se ele tá com dor de barriga ou se ele não fez cocô. Vê como é que tá. Mas principalmente, isso o treinador falou, olha no olho do cachorro. Veja se o olho dele está vitalizado ou se o olho dele está abatido. Olha que interessante. Então, quando você vai praticar, primeiro, use a própria prática para perceber se você está ok. Vai percebendo. Né? Ou você vai praticar com uma dor de dente que é excruciante. Falei, excruciante. Você vai tentar cercar a dor, você vai tentar respirar na dor. Provavelmente não deve funcionar porque é uma dor excruciante, não é uma dor crônica, não é um dolorimento, não é a experiência dolorosa com a qual nós estamos acostumados. Ela é muito mais séria e grave do que o usual. Enfim, lembrar que quando você chama, você se convoca ao mindfulness, você convoca o seu ser inteiro. Antigamente, na pesquisa de genética, falava assim que a grande parte, mais de 90% eu acho, do DNA que você pesquisava, a maior parte não tinha expressão, significa não produzia não tinha um gene que produzisse produtos, que tivesse produtos, peptídeos, glicopeptídeos e etc. Então, falava-se que era o DNA estrutural ou o DNA lixo. Depois foi se estudando, hoje você tem o projeto Genoma, já se conhece toda a sequência do DNA, sabe-se que, né, existem fatores chamados epigenéticos que regulam a expressão do DNA. Então não basta ter o DNA, você tem que ter o DNA e você tem que ter fatores que favoreçam ou inibam a expressão de determinados genes. Chamam-se fatores epigenéticos. O mais importante, atualmente o mais fantástico que se descobre, você tem modificação de estonas, você tem as pontes CPG, não importa, pode depois dar um Google, pontes CPG e modificação de estonas. E tem o terceiro, que é o que interessa, né? Que são os microRNAs. São fragmentos de RNA de 20, em média 20 pares de bases, e que regulam a ação do DNA expressor. Então sabe-se hoje que o tal do DNA silencioso é responsável por uma tonelada de manifestações do DNA. Da mesma forma, as regiões silenciosas do nosso ser também enviam dezenas de informações sobre nós mesmos a cada momento, e é muito importante nós podermos ter uma postura ética em relação a esses sinais que são mandados. Isso pode prevenir, pode evitar o agravamento de doenças e seguramente pode tornar nossa vida de uma qualidade muito melhor. Porque se eu estou gripado e eu estou brigando contra a gripe e eu estou tentando fazer de conta que não tem gripe, eu vou estar num estado de estresse muito maior
do que se eu vou e simplesmente faço o que eu tenho faço o que eu tenho que fazer sem disfarçar o que está acontecendo. Você fica muito menos estressado. Incomodado você fica, mas não estressado. Nós estamos aqui tratando e lidando com o estresse. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para vocês. Sempre lembrando, se você assistiu até aqui, mais um convite para você estar fazendo os 3 Cs para a gente, tá? E nós vamos estar voltando nas próximas semanas com outras dicas, com outras ideias para você que está investindo em atitudes, programas para melhora de qualidade de vida, tá? Pela sua atenção, muito obrigado. Pela sua companhia, idem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!